Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, sempre unidos aos sábados, neste mesmo horário, 13h30 da tarde. É um programa que vai ao ar de longa data, muitos anos, nem eu mesmo sei exatamente, eu me recordo quando foi que ele começou, mas eu tenho a impressão que é um programa que faz bem a muita gente. Um estudo de nível superior da Bíblia, da Sagrada Escritura. Tudo bem, Padre Anselmo? Graças a Deus, tudo na santa paz, e sempre é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui com o Senhor, partilhando juntos e aprendendo para prolongar a minha teologia cada vez mais, a minha teologia bíblica, através dos seus ensinamentos e partilhando um pouquinho de tudo aquilo que sabemos com os nossos queridos telespectadores. Muito bem, nós temos que abrir um novo parênteses. O autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 5º, afirma que Jesus elevou orações com grandes gritos e lágrimas a Deus. Certamente ele tinha diante dos olhos esta cena do Getsemane. Só que continua dizendo, e foi atendido por causa da sua reverência. Os evangelistas mostram claramente que não foi atendido. E então, como explicar esta aparente contradição? Alguns quiseram ser radicais. Foram aos manuscritos e afirmaram que no início da tradição manuscrita deveria estar e não foi atendido. Mas, no decorrer da mesma, um escriba escrupuloso, como não foi atendido? Deus não foi atendido? Retirou imediatamente o não do texto. Esta explicação é fraca. Ela cai por terra porque nós não conhecemos nenhum manuscrito da carta aos Hebreus onde esteja escrito e não foi atendido. Todos os manuscritos da carta aos Hebreus dizem ele foi atendido. Portanto, do ponto de vista da crítica textual, cai por terra esta negação. Como explicar o fato? Alguns o explicam da seguinte maneira, e eu vou ser rápido para não tomar muito o nosso tempo. Quando Jesus começou a rezar, ele começou a rezar com toda a sua natureza humana, com o susto, com a confusão, com a angústia e apavorado. E realmente ele pediu que a hora se afastasse dele, que não sobreviesse a ele essa hora aí. Mas foi lendo no silêncio de Deus, ao repetir as mesmas palavras, diz o texto aqui que nós já lemos, que Deus não iria atendê-lo. E então foi acrescentando, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Isto é, a atitude de Jesus se foi modificando do início para o meio
e o fim da oração. No início da oração, a natureza humana de Jesus falava mais alto. No meio e no fim, ele cedeu e aceitou plenamente a vontade de Deus. E realmente nós não vemos mais esta agonia em todo o resto da paixão, Jesus lutando para que a hora se afastasse dele. Isto foi apenas nesse momento aqui. Joaquim Jeremias, um exegeta famoso, protestante, mas bem conceituado e de muito conteúdo, nos dá a seguinte opinião: ele não foi atendido no sentido que Jesus sofreu realmente a paixão, mas esta era a sua primeira afirmação. Indo mais a fundo, Joaquim Jeremias se modificou e disse que ele foi atendido, sim, mas em que sentido ele foi atendido? No sentido de pedir a própria vitória. E nesse sentido ele foi atendido, pedindo a própria vitória. Acontece, porém, que uma leitura atenta do texto não mostra Jesus pedindo a própria vitória. Mostra um Jesus angustiado, apavorado, medroso. Como é que esse Jesus pede a própria vitória? Ele não pede a própria vitória, ele pede para escapar daquele momento terrível em que ele se encontrava. Joaquim Jeremias vai mais adiante. Ele foi atendido, mas ele foi atendido num outro nível, num nível superior. Sempre para explicar a carta aos Hebreus, e foi atendido. Ele, de início, pediu a libertação da morte, que ele não entrasse na morte. Neste nível não foi atendido, a sua oração não chegou a Deus, ou melhor, Deus não a atendeu, mas o fez entrar por dentro da morte e sair do outro lado vitorioso. Neste sentido mais amplo e mais elevado, Jesus foi atendido. Padre, o leitor, o nosso amigo, irmão telespectador, atentamente observando a sua explicação, ele poderia chegar a um questionamento, sobretudo quando o senhor pontuou o grau da evolução da oração e do pedido de Jesus. No início, um pouco mais estreito, depois se enlarguecendo. No início, um grito mais humano, depois espiritual. Deus em evolução? Isso combina? Deus em evolução? Não, o homem em evolução. O homem Jesus em evolução. A natureza humana de Jesus em evolução. Isto sim, isto combina perfeitamente com Jesus homem. Verdadeiro homem. E é neste sentido que o evangelista descreve a paixão. Não um Deus sendo pregado na cruz, mas um homem sendo... De resto, o cristianismo não é a religião de um homem Deus, é a religião de um Deus que se fez homem. Certo? Então, esta é a explicação que dou, mas eu precisaria acrescentar uma outra coisa. Jesus, no final da sua oração angustiante, apavorada e solitária, entregou tudo nas mãos de Deus e no final não queria mais outra coisa a não ser a vontade de Deus. A oração tem o poder de modificar não Deus, mas modificar o ser humano. Tem esse poder aqui. Sim. Eu começo num nível
e depois vou me modificando à custa de rezar e, sobretudo, de uma oração angustiante. Certo? Agora, é preciso tomar cuidado. Jesus apresentou a sua prece a Deus, a sua angústia a Deus, com uma mão, mas não levantou com a outra exatamente e, sobretudo, no final da oração, a solução que ele entrevia. Esta mão aqui, que de início estava elevada, afasta de mim esta hora, foi cedendo, 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 e no fim ficou apenas esta: se não for do teu agrado, que esta hora venha sobre mim. E nós devemos aprender com Jesus também a oferecer os nossos sofrimentos, os nossos tormentos a Deus, mas não com a segunda mão a nossa solução. O problema é este e a solução é esta. Isto não é rezar com atenção e com reverência. Isto é querer torcer o pescoço de Deus. E isto não se faz nem com a oração. Ele não nos atende desta maneira. Ele não nos atende sob pressão. Deixemos que Ele mesmo nos dê a solução como, quando e de que forma Ele quiser. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Anselmo, estamos no segundo bloco. Eu fui bem claro? Alguma pergunta, alguma intervenção? Ou podemos continuar? Justamente na sua última explicação, quando o senhor, através da simbologia das mãos, nos explicou que, por um lado, Jesus elevou o seu pedido ao Pai, demonstrando até a sua dimensão humana, mas, por outro, ele não apresentou a solução. Apresentou-a no início: afasta de mim esta hora. Sim. Mas depois... Depois ele retirou. No ato de retirar essa outra mão e deixar que o Pai fosse livre, foi um ato de acreditar na providência de Deus? A gente poderia entender desse modo? Poderia, perfeitamente. Jesus se entregou inteiramente nas mãos de Deus. E interessante, eu já disse, mas repito, a esta cena aqui, nós damos o nome de agonia. Depois, durante todo o resto da paixão, desaparece a luta de Jesus com Deus. Padre, por que é que o quarto evangelista não descreve esse momento de agonia tão assim, prontamente? Porque ele tem uma outra visão. Porque ele tem a visão da divindade de Jesus. Então o quarto evangelista, quando resolveu compor a sua obra, ele tinha muito mais ferramentas cristológicas do que Marcos? Ele tinha mais teologia do que propriamente história. Ele não foi infiel à história. Os fatos nus são os mesmos, mas ele foi a fundo na cristologia elevada, na cristologia alta. Antes, já estamos quase encerrando este texto aqui, não é? Mas antes de encerrá-lo, eu queria dizer uma coisa. Esta cena do Getsemane se tornou uma cena escandalosa para a igreja. E por quê? Porque os opositores ao cristianismo, a começar pelos judeus daquela época, diziam que este é o vosso Deus, e apavorado deste jeito, não é capaz de ir de maneira digna de encontro ao seu destino, não foi capaz de imitar Sócrates. Conta ao nosso telespectador, você sabe como foi o fim de Sócrates? Glorioso, majestoso, um homem que chegou até o tribunal de cabeça erguida. E como foram os últimos minutos? Está lembrado? Sócrates.
É. Filosofia está um pouquinho atrasada na minha cabeça. Pois é, Platão quem nos diz. Senhor, se até o último momento deu todas as instruções a seus discípulos, o que deviam e o que não deviam fazer. Depois de tudo decidido e organizado, tomou com segurança as mãos no cálice da cicuta, o bebeu de uma vez só até o fim e pediu para que o pusessem na cama e o cobrissem. E assim morreu. E Jesus, olha aqui. Humanamente falando, uma vergonha. Olha aqui, uma cena escandalosa. Como resolver isso? Como resolver? Talvez duas concepções diferentes da morte. Para Platão, que descreveu a morte de Sócrates, a morte é uma libertação da alma com relação ao corpo mortal, com relação à matéria. Para um semita, a morte é uma destruição. Mas aqui se vê também que esta cena não foi inventada. Foi uma cena dura e difícil, um osso duro para a igreja das 2, 3 primeiras gerações aceitarem. O Filho de Deus, o Senhor do Universo, viver e lutar com a morte desse jeito. Quando outras pessoas que jamais aspiraram à divindade foram tranquilas de encontro a ela própria. Quero apenas dizer que o texto não foi inventado. Nos sinóticos ele é múltiplo atestado? Não tenha dúvida nenhuma. Paulo e João não Paulo não descreve a paixão de Jesus. João fala o contrário, que Jesus se entrega livremente porque ele quis. Certo? Continue agora a leitura. Paramos no verso 39? Eu não sei. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. Uma ladainha. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. E não sabiam que dizer-lhe. Vindo pela terceira vez, disse-lhes, ironicamente, dormi agora e repousai. Basta. Esse basta aqui é uma palavra grega dificílima de ser traduzida. Aperrei. Pronto. Tudo consumado. Eu traduziria, o preço já foi pago. Isto é, a máquina infernal que iria consumir Jesus já estava em andamento. Aperrei. Uma palavra difícil de ser traduzida, repito. Mas aqui foi traduzida de uma maneira leve, de uma maneira suave. O valor mais aproximativo, a tradução mais aproximativa, a meu ver, é o preço já foi pago. No sentido de a máquina já está em movimento. E nada mais a segurará. Nada mais a fará retroceder. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Já havia dito isto 3 vezes antes, nas famosas predições da paixão. Mas desta vez sente todo o peso. Como é difícil ser entregue às mãos dos homens. Isto vale para todos nós. Sabe? Quantas vezes caímos nas mãos dos homens? E os homens são cruéis. E os homens não têm dó, não têm piedade. Isto aconteceu com Jesus também, que caiu definitivamente nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Vamos aonde?
Acabou. Toda esta agonia acabou. Eis que o meu traidor aproxima-se. Traidor. Não é a palavra mais, não é a palavra mais. Traidor significa aquele que trai. Judas não traiu nenhum segredo de Jesus. Ele entregou Jesus. A tradição, as traduções melhor, traduzem aí por traidor, mas é melhor aquele que entregou, aquele que o entregou. Agora, o verbo entregar tem uma valência teológica grande também. Judas entregou Jesus. Pedro também. Não, Pedro não entregou, Pedro traiu, Pedro negou. Negou. Os sinedritas entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus à cruz. Jesus entregou a sua vida nas mãos de Deus. Deus o entregou para todos nós. E nós repetimos este verbo em toda a fórmula da consagração. Na noite em que ia ser entregue. É uma palavra-chave também, que deveria ser escrita e grifada. Então, da entrega de Judas até à entrega do Pai a nós. Até a entrega do Pai. Depois do movimento da ressurreição. Exatamente. Profundo isso. Vou tatuar aqui dentro. Faz isso você também. Vai. E imediatamente, enquanto ainda falava, Judas chegou, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. Bem, chegou Judas, um dos 12. Em todas as listas de apóstolos, nos evangelhos e nos atos, aparece Judas como o último, aquele que entregou Jesus. Padre, se não me falha a memória, João fala de soldados que vieram com Judas. Fala de soldados romanos, só João. Até que ponto podemos ratificar a presença dos romanos no processo de captura de Jesus? Eu acho, pessoalmente, que João aqui tem a lembrança de alguma coisa verdadeira. Ou seja, que não apenas os judeus estavam interessados em saber quem é Jesus, mas Pilatos também. Pilatos também queria saber quem era Jesus, a ver se era um perigo para Roma, um perigo potencial ou não. E talvez as duas partes tenham colaborado na captura de Jesus. Mas isto é apenas João. Nós temos que encerrar novamente o nosso programa. Ele é curto, mas ele é denso. Eu vou indo devagar e espero que os telespectadores estejam aproveitando e fazendo bom uso da paixão de Jesus, lembrando-se, foi por causa desta paixão que eu tenho a esperança da vida eterna. Um bom final de semana a todos. A você e a sua família, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Fiquem na paz do Senhor.